Olá, sejam muito bem-vindos à nossa revisão estratégica de Processo Civil 1. A ideia aqui é a gente desvendar juntos os pontos mais importantes para navegar por esse universo com muito mais confiança e clareza. Vamos construir uma base de conhecimento bem sólida. Já pararam para pensar que um processo judicial é como se fosse uma jornada? Uma viagem mesmo, com etapas super bem definidas, e cada passo, cada decisão pode mudar completamente o rumo da história? Então vamos mergulhar nisso e entender esse mapa. E aqui está o nosso roteiro. A gente começa com o pontapé inicial, depois vê como o réu é chamado para a briga, qual a resposta dele, passamos pelas decisões urgentes, conhecemos quem é quem no processo e, no fim, chegamos no grande momento da audiência. Preparados? Ok, tudo começa aqui. É a faísca que acende o fogo, sabe? Vamos entender como o processo nasce e qual é a primeiríssima reação de um juiz quando o caso chega na mesa dele. A petição inicial. Pensem nela como a chave que abre as portas do judiciário. É nesse documento que o autor conta a história, explica por que ele acha que tem o direito e, claro, faz o pedido para o juiz. É, sem dúvida, o passo mais fundamental de toda essa jornada. E assim que o juiz recebe essa petição, ele faz uma primeira análise, uma espécie de triagem. Se ele encontra um defeito pequeno, algo que dá para corrigir, tipo a falta de um dado que não impede a localização do réu, ele manda o autor consertar. É a chamada emenda. Agora, se o problema é grave, se o pedido vai contra uma súmula, já prescreveu, ou o autor não consertou o que foi mandado, aí o juiz pode indeferir liminarmente. Ou seja, o processo morre ali, antes mesmo de começar. E quando a pessoa não tem como pagar as despesas do processo? Bom, aí ela pede a gratuidade de justiça. E a regra é bem clara. A palavra dela, a alegação de que não tem recursos, tem presunção de verdade. O juiz não pode simplesmente negar porque achou algo. Ele só pode indeferir se tiver provas concretas de que a pessoa pode pagar. E mesmo assim, antes de bater o martelo, ele é obrigado a dar uma chance para a parte comprovar a sua situação. Certo. O processo começou, o juiz deu sinal verde. O que acontece agora? A gente precisa avisar a outra parte, o réu, de que existe um processo contra ele. E esse chamado oficial tem um nome: citação. Hoje em dia, a justiça está bem mais moderna. A regra geral passou a ser a citação por e-mail. A parte recebe o e-mail e tem 3 dias úteis para confirmar que leu. Simples assim. Mas e se a pessoa não confirma? Ou se ninguém sabe onde ela está? Bom, aí a justiça não para. A gente volta para os meios mais tradicionais, como oficial de justiça ou, em último caso, a citação por edital, que é um aviso público para garantir que ninguém fique sem defesa. O réu foi avisado. A bola agora está com ele. Esse é o momento chave, porque a resposta que ele der, ou a falta de resposta, vai ter consequências gigantescas para o futuro do processo. E se o réu for citado e o simplesmente não fizer nada? Não apresentar a sua defesa, a contestação, dentro do prazo que a lei dá? Pois é, isso tem nome: revelia. É como não aparecer para o jogo, sabe? Só que aqui vem o pulo do gato. Ser revel não significa automaticamente perder a causa. Muita gente pensa que sim, mas os efeitos da revelia não são absolutos. Existem exceções muito, muito importantes. E a principal consequência da revelia é aquela presunção de que tudo que o autor falou é verdade. Mas essa presunção cai por terra em algumas situações. A mais comum, por exemplo, se tem mais de um réu e pelo menos um deles contesta a ação, a defesa dele aproveita para os outros. Outro caso é quando o processo discute direitos indisponíveis, como filiação. Ou ainda, se o autor não juntou um documento que era essencial para a história. Nesses casos, a revelia perde a sua força. E se o réu não quiser só se defender? E se ele também tiver algo para cobrar do autor? Ele pode. Isso se chama reconvenção. É o famoso contra-ataque. Dentro da própria defesa, o réu pode fazer um pedido contra o autor. Tudo no mesmo processo para economizar tempo e resolver tudo de uma vez. É a eficiência processual em ação. Agora, vamos falar de velocidade. Tem situações em que esperar até o fim do processo pode significar perder o direito para sempre. E é para isso que existem as tutelas provisórias. São decisões rápidas que o juiz toma logo no começo ou no meio do caminho. Basicamente, a gente tem 2 tipos. A tutela de urgência, como o nome diz, é para quando há perigo na demora. A pessoa precisa mostrar que o seu direito é provável e que existe um risco real se tiver que esperar.
Já a tutela da evidência é diferente. Ela não depende de perigo. Ela se baseia na força da prova. O direito é tão claro, tão evidente, tipo um pedido para devolver algo com base num contrato de depósito, que a lei já permite adiantar parte da decisão. Um processo não é só um monte de papel e regra, ele é feito por pessoas, por atores. Então, vamos dar uma olhada no papel dos protagonistas desse palco: o juiz, os advogados e as próprias partes. O juiz é o maestro dessa orquestra. Ele tem o poder de adaptar o ritmo, de esticar um prazo aqui, de mudar a ordem das provas ali, tudo para que o processo seja o mais justo e eficiente possível. Mas, claro, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se um juiz age com má fé, com dolo ou fraude e prejudica alguém, ele pode, sim, responder civilmente por isso. Ah, e aqui tem uma regra de ouro para quem processa o governo. A fazenda pública, ou seja, União, estados e municípios, joga com uma vantagem de brouro para quase todas as suas manifestações. E por que isso? A ideia é que, por cuidar do interesse de todos nós, o interesse público, e pela enorme quantidade de casos, o Estado precisa de mais tempo para se defender bem. Agora, uma dica de ouro para advogados e clientes. Sabe aquela procuração padrão, a geral para o foro? Ela dá ao advogado poder para fazer quase tudo no processo. Mas, para os atos mais importantes, como fechar um acordo, negociar, abrir mão de um direito, aí não basta. A procuração precisa dizer com todas as letras que o advogado tem poderes especiais para isso. Fica o alerta. E então, chegamos ao clímax da nossa jornada, a audiência de instrução. É o momento da verdade, sabe? É aqui que as cartas vão para a mesa, as provas são produzidas e o juiz tenta descobrir o que realmente aconteceu para poder tomar uma decisão. E a audiência segue um roteiro bem definido, não é bagunçado. Primeiro a gente ouve os especialistas, que são os peritos, depois o depoimento pessoal do autor, em seguida o do réu. E só então, por último, vem as testemunhas. Primeiro as do autor, depois as do réu. Essa ordem tem uma lógica, é para ajudar o juiz a montar o quebra-cabeça dos fatos da forma mais clara possível. E sobre as testemunhas, existe um limite. Para provar cada fato específico, cada parte pode levar no máximo 3 testemunhas. E no total do processo todo, o limite é de 10 testemunhas por parte. É uma regra de organização, para garantir que o processo não se arraste para sempre e se mantenha focado no que realmente importa. E com isso, a gente completa essa viagem pelo coração do processo civil. Vimos o mapa inteiro, do primeiro passo lá na petição inicial até a reta final na audiência. Fica a reflexão. De todas essas etapas, qual delas é a mais crítica? Onde um pequeno erro pode mudar todo o rumo da viagem e, no fim, custar um direito. Entender cada passo é, no fundo, entender como a justiça é construída.